Em que momento o seu monolito deve deixar de ser um monolito e começar a se tornar vários microserviços? Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e quando será que é o momento de você pegar aquele seu monolitão e começar a quebrar ele em microserviços? Mas será que microserviço é a melhor opção para sua arquitetura, para o seu negócio, para seus clientes, de repente? E uma das maneiras de criar arquitetura distribuída que se tornou popular nos últimos anos é o tal dos microserviços aí. Mas a gente vai conversar com o pessoal que resolveu ter uma abordagem um pouco diferente com relação a isso. E eles têm lá uma arquitetura que eles mesmos chamam de Stonehenge, que seria um parque de monolitos. Resumidamente, é criar monolitos independentes a partir do momento que eles percebem que tem alguma estrutura de negócio que está se descolando muito do monolito principal. E aí ele se descola dele e acaba se transformando em um monolitão diferente, separado. Esses monolitos conversam entre si, mas tem várias particularidades interessantes e decisões interessantes que o pessoal lá da BX Blue tomou para chegar até essa solução. E vamos entender então aí com eles por que eles fizeram isso, como isso funciona, como esses sistemas conversam entre si e as vantagens e desvantagens se a gente comparar com as abordagens convencionais. E pra gente conversar sobre esse assunto, estamos aqui mais uma vez com a galera da BX Blue, o Fabrício aqui de novo. Como é que você tá, Fabrício? Ótimo, prazer estar aqui de novo conversando com você. O Fabrício, ele é CTO lá na BX Blue e a gente já conversou antes aqui sobre o estado do Ruby on Rails na comunidade de tecnologia e nas empresas. Vou deixar o link aí na descrição para quem quiser assistir. E hoje estamos também com o Uriel Silva, que é um dos tech leads lá dentro da BX. Como é que você tá, Uriel? Opa, feliz de estar aqui, galera. Animado aí pra gente poder trocar ideia. Bom, então a gente vai falar um pouco aí sobre monolito, microserviço, arquitetura, mas eu queria voltar um pouco atrás no tempo pra gente entender um pouco as origens de vocês aí, até chegar na estrutura que vocês têm hoje, pra entender, né, da onde vocês surgiram, qual que foi a primeira versão do software de vocês? A BX é um marketplace de crédito consignado. Só que, obviamente, a primeira versão era muito diferente do que a gente tem hoje. No começo de qualquer aplicação, qualquer aventura de software, a gente tem muito mais incertezas do que certezas. E nosso objetivo era usar o nosso produto para ajudar a gente a aprender. Então, a primeira versão, de fato, tinha praticamente nenhum código. A gente era uma página no Unbounce que alimentava uma planilha no Excel. O que é o Unbounce, Fabrício? O Unbounce é uma plataforma de criação de landing pages, né? E ele tem diversas ferramentas que ajudam você a fazer teste AB, teste de mensagem. E ele já permite que você faça algumas integrações mais simples, se você quiser enviar e-mail ou conectar com algum outro serviço. Em especial, conectar com o Zapier, que vai deixar você conectar com qualquer coisa, né? Então, nossa primeira versão foi essa. E a gente usou isso como base para a gente começar a aprender sobre esse mercado. E a gente foi ter o primeiro código nosso lá pro segundo ou terceiro mês da empresa, não tenho agora a memória correta, e ele era um simuladorzinho de propostas, né, que funcionava no site. E essa primeira versão foi bem simples, era um JavaScript que rodava na plataforma Rails mesmo, e a gente escolheu na época Rails porque era a solução mais rápida, né, a gente colocou a primeira versão desse simulador em meia hora no ar, e foi por isso que a gente começou. Então foi assim que a gente nasceu, né, com esse simulador, e ao longo do tempo a gente foi evoluindo, né, até a gente ter o que realmente ia ser o core do nosso marketplace, que era justamente transformar esse simulador num motor de ofertas. Isso aí foi um ano da gente trabalhando, né, onde essa aplicação Rails foi ganhando um pouquinho mais de corpo, até ela incorporar todas as lógicas necessárias para que a gente pudesse calcular de fato, né, uma proposta para um cliente com as regras que são necessárias no consignado. Então foi assim que nasceu. E bom, Fabrício, nessa época aí que vocês ainda estavam começando, que ainda nem tinha código Rails, né, que era no Unbounce com algumas integrações, vocês já tinham a ideia de empresa mesmo? Já estavam construindo a empresa? Vocês estavam testando, prototipando? Ou já tinha grana envolvida, já tinha gente, né, all-in no projeto? Porque, pelo que você está falando, parece uma coisa meio experimental, né? Como é que é isso aí? Correto, foi uma fase mais experimental.
né? Foi a fase bootstrap da gente. Então foi antes da BX Blue ser BX Blue, ela tinha outro nome, né? E a gente tinha certeza que porque a gente achou um problema no mercado e a gente queria verificar, né, até onde que aquele problema ia, como que a gente podia atender. Então, a BX nasceu de uma oportunidade que a gente viu, né, os três sócios, a gente acabou esbarrando nesse mercado de consignado. Em especial, a gente estava de olho num tipo de operação que existia, que é a portabilidade, que ajuda as pessoas a trocarem créditos caros por baratos. E quando a gente bate no site do Banco Central, você fica impressionado de ver a variância de taxa de juros que a gente tem no mercado brasileiro. Se você entrar lá agora, você vai ver taxas que vão de 0,8% até 4%, né? E isso deixou a gente intrigado. Por que as pessoas estariam fechando, né, um contrato a 4% se tem uma proposta 4 vezes mais barata, né, disponível? E então a gente foi querer experimentar mesmo o mercado e ver se não era uma arrogância nossa de pensar que a gente consegue com tecnologia resolver isso, ou se realmente tinha uma dor ali no mercado que não estava sendo atendida. Então foi daí que veio essa primeira etapa. Então a primeira etapa a gente estava testando várias questões, né? Era um mercado extremamente offline, pra você ter ideia, nenhuma empresa fazia contratação digital, todo o contrato era em papel, quase nenhuma presença online, então a gente queria ainda testar se as pessoas iam confiar numa empresa vendendo crédito online, conversando com as pessoas, um mercado que está acostumado a ver cara a cara, né? Então, essa primeira etapa era justamente isso. A gente queria testar como é que a gente conseguia encaixar um software nesse mercado, então fazia sentido a gente não investir tanto na plataforma e investir mais em aprender. Teve algum momento específico que vocês falaram assim, não, beleza, vamos fazer um software, né? Vamos fazer um marketplace de empréstimo consignado. Perfeito. Então, a gente começou já com essa teoria, e a nossa teoria inicial era já de ter um marketplace, a gente sentia que faltava essa transparência no mercado, e ao longo dos nossos testes a gente foi verificando isso, mas a gente foi identificando um desafio de cada vez. Então, o primeiro desafio nosso, que eu falei, era ganhar a confiança das pessoas, e aí a gente foi resolvendo isso moldando a ferramenta e moldando como que era o nosso pipeline, né, o nosso funil de receber o usuário. E aí o segundo desafio foi como montar um motor de ofertas. Então, como eu falei, a gente começou com um simulador muito simplório, mas ele era só uma casca que no final a gente jogava para um Zapier e essas informações caíam no Excel. E aí nesse Excel a gente foi construindo fórmulas e fórmulas até chegar num protótipo da conta que a gente achava que era melhor. E aí, quando a gente foi refinando essa conta e deixando ela mais redonda, né, a gente foi cada vez mais aprendendo. E pra você ter uma ideia, nessa época, se você fosse em qualquer correspondente do mercado, ele ia pedir para você 24 horas para chegar numa proposta, né? E a gente falou assim, não, a gente quer entregar uma proposta, a gente prometia 1 hora para responder para as pessoas, né? Porque era a gente por trás, né, rodando Excel e entregando lá via Zapier, via e-mail. E aí a gente depois falou, não, agora eu quero que as pessoas vejam a proposta na hora, né? E aí quando a gente tava com esse Excel redondinho e a gente viu que a gente tava acertando bem, a gente falou, então beleza, vamos transformar isso agora em código. E aí a gente pegou essa nossa plataforma, que a gente já estava usando para fazer a entrada, né? E a gente falou, vamos construir uma engine de ofertas aqui dentro. E aí esse foi o momento de virada pra gente, que a gente falou, agora a gente consegue virar um marketplace, porque agora sim a gente consegue manter esses usuários na plataforma e apresentar todas as ofertas para eles. E aí vocês falaram, vamos escrever código, vamos criar um software, né? Escolheram Rails aí como tecnologia, a gente já falou bastante sobre a escolha do Rails em si no outro vídeo, mas agora eu queria entender como que vocês construíram essa aplicação inicialmente, né? Pelo que você já falou e que eu vi naquela palestra que você passou para mim, vou inclusive deixar o link aí nos comentários também para quem quiser assistir, vocês começaram com um monolitão, certo? Isso. A ideia do monolito era a gente ter maior controle, né? O monolito era mais fácil. Quando a gente já tomou essa decisão, a gente já tinha um time, né? Já não era mais eu codificando sozinho, né? E coordenar nesse time inicial, apesar de ser um time bastante pequeno, era muito mais simples através do monolito. Existe bastante preconceito, né? Sobre o monolito hoje em dia e tudo mais, mas se você seguir algumas práticas de codificação, você consegue garantir que você vai ter vencer várias dessas dificuldades, né? Escalabilidade, né? Que é uma das principais que a gente tem essa preocupação. Mas pelo monolito a gente conseguia codar mais rápido, colocar coisas no ar mais rápido e garantir que a gente tinha uma integração mais simples. Então, testes de integração ponto a ponto eram muito mais simples para a gente dentro do monolito. Então, esse foi um dos motivos que acabou ajudando a gente a fazer essa escolha, né, no começo. Fabrício, isso foi
Foi em que ano, você lembra mais ou menos? 2017. Vocês começaram a codar? 2017? Achei que fizesse mais tempo até. E Fabrício, nessa época, vocês já chegaram a pensar em outras alternativas para desenvolver a arquitetura desse software? Ou simplesmente começaram a fazer e com o monolito é meio que o padrão para todo mundo que começa, vocês só foram? Quer responder essa, Felipe? Boa. Acho que, como muito o Fábio falou, bem no comecinho, o nosso foco era muito mais entender o negócio e o produto que a gente estava querendo desenvolver, do que necessariamente ter uma preocupação tão grande com a arquitetura, né? A gente estava muito preocupado em ter velocidade, validar nossas hipóteses e ter feedback rápido do que pensar em questão de escala, de coisas que viriam a ser problemas mais tarde, né? Então acho que no comecinho o foco era realmente velocidade e capacidade de aprender rápido, assim. E a resposta é que a gente sim considerou, a gente colocar, né, criar um microserviço, né, ou distribuir mais a nossa aplicação, mas naquele momento não parecia ser a melhor solução para a gente, né? A gente acreditava que dessa forma a gente conseguia controlar os riscos, né, do nosso código, né, controlar a qualidade, enquanto a gente garantia que a gente estava atendendo as necessidades do negócio, que era como que a gente vai colocar as features no ar e dentro da demanda que a gente tinha, que ainda era bastante reduzida, né? A gente chama isso de decisões sustentáveis, né? Então, se é uma decisão que ela permite que a gente tenha rollback, ou seja, na hora que ela apertar, a gente consegue tomar a decisão de voltar atrás sem afetar o negócio, então ela é uma boa decisão. Então, a gente segue por ela. E naquele momento parecia a decisão correta. Quanto tempo demorou até esse monolito ficar mais complexo, né, e surgir outras necessidades, demandas, e vocês terem que começar a pensar em talvez quebrar isso, criar um serviço externo, ou de repente pensar na possibilidade de ir full para microserviços mesmo? Boa. Cara, eu acho que foi depois de uns 3 anos, se eu não me engano, a gente surgiu uma necessidade de negócio mesmo, surgiu um domínio assim que ele era relativamente autônomo ali no nosso contexto, né? Então uma responsabilidade diferente do que a gente tinha até então no nosso monolito lá, que a gente chama do marketplace, né? Então a gente surgiu meio que organicamente assim, essa necessidade de, está nascendo uma parte aqui do nosso domínio que ela é bem apartada assim, e aí a gente aproveitou isso para já criar uma primeira extração aí desse nosso monolito, né? E aí qual que foi a opção de vocês nesse momento? O que vocês fizeram especificamente? Criaram outro monolito? Essa aplicação ela era autocontida, então ela é um monolito de fato, né? A gente tem o front e o back junto, mas ela já herdou alguns aprendizados que a gente tinha do monolito original, né? Então teve um certo momento dentro da nossa história que, ao passo que esse monolito foi enfrentando alguns desafios, a gente foi tomando decisões que foram ajudando ele a ganhar escala, né, e aproveitar os aprendizados. Por exemplo, uma das decisões que a gente sempre teve, que a gente teve bem no começo, foi sair de uma arquitetura síncrona para uma arquitetura assíncrona, né, em que as nossas responsabilidades de negócio sempre rodavam em background. Isso ajudou a gente a escalar assim, de forma considerável, né? Durante, acho que 90% do tempo de vida da empresa, a gente rodava numa máquina bem simples lá do Heroku, todo o nosso front, porque o esforço dele era muito pequeno. E essa nova aplicação que nasceu, assim que ela nasceu, ela herdou, né, essas vantagens, então ela ajudou bastante a gente a tratar essas questões, mas é interessante que ela evidenciou algumas dores que a gente tinha no monolito que não estavam tão latentes. Então, a gente criou ela por causa ela estar autocontida, né? Ela tem um domínio específico que ajuda a controlar o contexto, né? Mas ela mostrou claramente que o nosso monolito tinha agregado muito mais responsabilidade do que ele devia, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi tomando o que eu te falei, né? As decisões sustentáveis, mas algumas delas a gente viu que não estavam tão sustentáveis assim, ou elas tinham pontos que a gente podia melhorar bastante. Então, trabalhar nessa nova aplicação estava bem mais vantajoso que a gente estava trabalhando em alguns fronts no marketplace, né, que era o nosso monolito original, vamos dizer assim, né? E aí isso deu abertura para a gente fazer mais vezes. Então, quando apareceram novos contextos, a gente decidiu, vamos continuar nessa frente a gente vai criar outros monolitos aqui, né, para atender esses novos contextos. Tá, então ao invés de tomar o caminho de full microserviços, né, vocês falaram, não, calma, a gente não precisa disso, mesmo porque vocês iam adicionar um monte de camadas de complexidade nesse processo, e resolveram ir por esse caminho que é uma coisa... Vocês falam que é o parque de monolitos. Exato. Né? Vocês têm quantos hoje monolitos hoje? Tem 6 monolitos. Isso. 6 monolitos, certo. E eles Todos conversam comunicam entre si? Pode falar.
Murilo? Boa. Eles se comunicam entre si, a gente, acho que por enquanto eu só via HTTP mesmo, né, chamadas síncronas ali. A gente está começando agora a pensar em questões de mensageria, de ter a sincronia entre os serviços, né? O Fábio comentou, a gente gosta muito de ter a sincronia, a gente usa muito esse recurso, mas ainda dentro de uma aplicação, né? A gente tem jobs em background rodando ali. Aí a gente está começando a querer estender isso agora para mensageria e ter uma sincronia entre os serviços, né? Que acho que seria o próximo passo aí. E como que vocês decidem quando é hora de falar, não, beleza, isso aqui precisa virar uma coisa separada, isso aqui precisa virar um novo monolito aí do nosso parque? Conforme o nosso entendimento sobre o domínio vai evoluindo, assim, a gente começa a enxergar alguns pontos ali que você consegue ver que são coisas que funcionam sozinhas, né? São coisas autocontidas e que conseguem ter um contexto bem delimitado ali, né? Então, geralmente, isso não é uma coisa que a gente identifica logo de cara, né? Quando você está começando ali uma nova parte do seu produto, do seu negócio, às vezes demora um pouco a ter esse entendimento mais claro, mas eventualmente isso surge, né? Essa necessidade de, a gente tem um bando de coisa aqui, tem uma coisinha aqui que ela é bem isolada, ela muda em contextos bem diferentes do resto da aplicação, então acho que faz sentido a gente separar isso num serviço à parte, né? E um ponto importante disso é que é muito fácil da gente superestimar o nosso entendimento do domínio quando a gente está no começo de um projeto. Porque a gente está sempre projetando o que a gente acredita que seja a melhor solução. Então, a gente sempre evitou, né, partir direto para uma estrutura. Eu não vou colocar a culpa no microserviço, porque acho que ele é uma solução bem válida. A gente está hoje criando alguns microserviços aqui do nosso lado, né, obviamente. Né, mas o que a gente estava evitando é como é que a gente faz para a gente ter um controle maior do que a gente está delegando para essa arquitetura, porque é sempre mais difícil de você controlar, né, como é que está esse acoplamento, né, que nem eu falei, a decisão do monolito ajudava a gente a ter total controle dos nossos testes, das integrações, né, com mais tempo de empresa, com mais tempo de execução da nossa solução, a gente tinha maior certeza de quais domínios ali dentro são mais coesos, né? Onde que a gente consegue desenhar essas fronteiras e aí sim a gente poder extrair alguma coisa e aí a gente tem mais segurança de falar, então eu posso colocar essa interface aqui no meio dessa comunicação que eu já tenho o maior controle, né, dela. Essa estratégia de não ter só um monolito e não ter vários microserviços, ser um meio termo aí, isso é uma coisa que vocês se inspiraram em alguma outra empresa, em algum outro projeto para fazer? Ou foi uma coisa completamente adaptada à realidade de vocês? Eu diria que talvez um meio termo, assim, acho que a gente de maneira geral aqui na BX acredita muito em fazer as coisas para tentar resolver um problema, né? Então não tentar sair pensando e fazer um negócio mega complexo só porque é legal e, enfim, pelo hype ali que tá tendo na hora, né? A gente acredita muito em esperar alguma coisa doer para realmente ir lá e resolver e não tentar se antecipar, né? Até porque isso que o Fábio falou, de que às vezes a gente acha que tem um entendimento e aí às vezes você, enfim, faz alguma coisa e depois de algum tempo você vê que aquilo mudou e que aquela decisão não foi a melhor, né? Então a gente tenta muito postergar essas decisões para quando a gente tem mais contexto sobre aquilo. Então acho que isso resultou nessa estratégia, assim, de ir separando as coisas aos pouquinhos. Essa estratégia do Stonehenge, por mais seja algo que a gente tem lá e dado nome, ela, no final das contas, é uma estratégia de sistemas distribuídos, né? E a literatura de sistemas distribuídos está aí. A gente tem décadas e décadas de sistemas sendo construídos dessa forma, né? A gente tem escolas e movimentos que foram sendo criados, né, e diversas soluções e formas de atacar esses problemas, e a gente vai observando. Então, se a gente olhar mais recentemente, quando a gente olha de nuvem, a gente viveu diversos desses movimentos, né? A gente teve o movimento de web services, depois de SOA, aí vem microserviços, e aí, quando a gente fala agora de nuvem, existe já movimentos que começam a olhar para outros lados, né? Tem pessoas que defendem bastante o monolito, mas tem várias estruturas intermediárias, né? Então, você vai pegar o pessoal do Uber mesmo, que tiveram um movimento muito forte para microserviços, agora já estão tentando voltar um pouquinho para trás, né? Estão chamando de macroserviços, ainda estão definindo lá o nome. Tem o pessoal do Basecamp, né? Que chama de Citadel, né? A estratégia deles, em que você tem um monolitão, mas você consegue fazer o offload de pequenos pedaços. Então,
olhando para essas outras formas, a gente consegue questionar nossa própria forma e decidir se a gente vai fazer algo novo, mas sempre tirando inspiração, né? Porque na computação a gente já tem muita coisa estabelecida, né? E a gente tem que olhar o que se aplica e o que a gente adapta, né? Então, não é 100% nosso, obviamente, né? Por isso que eu falo, nossa arquitetura é sistemas distribuídos, né? É o que a gente faz e é o que, no geral, o que todo mundo tá fazendo. Legal. E assim, o que vocês veem de principal vantagem nessa abordagem de vocês, se a gente for comparar com as abordagens mais populares aí de sistemas distribuídos, como microserviços, por exemplo? Boa. Eu diria que uma arquitetura de microserviços mais by the book ali, ela, querendo ou não, ela acaba exigindo, conforme você vai tendo mais serviço e vai aumentando a quantidade de aplicações, você tem um overhead operacional ali de coordenar aquilo, né, de gerenciar o deploy daquilo tudo, de lidar com inconsistências de dados entre serviços. Assim, a gente sabe que microserviço, muita gente fala que só deveria fazer se realmente precisar, porque traz um overhead muito grande aí de coordenação de tudo mais. E principalmente quando a empresa está mais no começo, né, e está, como eu falei, focada mais em velocidade, esse overhead pode ser um impeditivo grande assim, para você andar com o seu produto e conseguir crescer a empresa, né? Então, eu diria que para mim essa é a principal vantagem, assim, não ter que arcar com todo esse custo que uma arquitetura de microserviço mais tradicional traz. Eu fico, assim, eu nunca trabalhei com microserviço no dia a dia como desenvolvedor, mas eu já estudei a respeito, eu sei mais ou menos como que é o trabalho do dia a dia de, né, pessoas que trabalham com software desenvolvido nessa full microserviços, né? E me parece um pouco complexo, não complexo, mas bem diferente a maneira de pensar quando você desenvolve. E fico pensando como que iniciantes, por exemplo, pessoas que estão começando, vão ter bem mais dificuldade de rodar dentro de um microserviço do que de um monolito. Ou estou errado? O que vocês acham? Eu diria que com certeza, assim, não só, acho que muda muito o modelo mental que a gente tem, principalmente quando você começa a falar de assincronia, de eventos e event-driven, etc., né, que geralmente acompanha aí. É muito diferente do que a gente está acostumado, né, com a programação normal ali, você tem uma classe que chama outra classe e tal, você meio que inverte isso, e principalmente nesse modelo de eventos, e você tinha uma curva de aprendizado muito grande, assim, e também além da parte de desenvolvimento mesmo, toda a parte de deploy, sabe, colocar aquilo no ar, e aí entra a questão de orquestração de containers e tal, Kubernetes e tal, tem toda uma quantidade grande, assim, de coisas que acompanham uma arquitetura de microserviço que, para quem está começando, é bastante coisa, assim, de uma vez, com certeza. Acho que isso que vocês falaram aí, e eu sinto que é o que faz todo sentido, eu não sei, é que realmente, acho que a arquitetura de microserviços é o tipo de coisa que deveria ser usada realmente só se você precisa, né? Porque senão você vai adicionar um monte de complexidade ali, tudo que você falou aí, Uriel. Cara, a que preço, né? A que custo? Porque às vezes a gente fica vendo muito, que nem vocês falaram, tem essa questão do hype, né? E, querendo ou não, essa onda de microserviços veio de alguns anos pra cá. Hoje em dia, não sei se está mais tanto, mas muito se falava sobre isso porque, o Spotify usa, Netflix usa, não sei quem usa, Uber usa, e a gente fica querendo copiar by the book essas coisas de outras empresas, né? E assim, a grande maioria das empresas não é o Uber, né? Não é o Spotify, não tem a quantidade de usuários e a complexidade que tem lá. E uma coisa que eu vejo em vocês, assim, pelo que a gente já conversou, é que vocês são bem pragmáticos com relação a esse tipo de coisa. E eu queria saber se isso é uma coisa cultural, se vocês conversam de verdade sobre esse tipo de coisa. Aí é mais uma coisa que acaba sendo meio que da personalidade, entre aspas, de vocês, e vocês vão levando dessa forma. Eu acho que, pra mim, é uma coisa cultural, sim. A gente aqui na BX tem muito como eu falei, essa questão de não fazer coisas por fazer, assim, e sempre estar olhando pra, putz, que problema a gente quer resolver, e se isso é uma dor, e quão grande é essa dor, a gente precisa resolver isso agora, a gente consegue lidar com isso por mais um tempo. Acho que não só na parte de tecnologia, assim, acho que a empresa como um todo tem bem esse olhar de olhar para os fatos e para os dados e como as coisas estão agora para conseguir se basear e tomar decisões, né? E acho que isso reflete bastante no nosso time aqui de tecnologia. E aí, quando você fala de hype, é que eu não acho errado se for microserviço. Na verdade, a gente acha que é correto, assim, né? Não vê nenhum problema. Tanto que a gente está criando nossos primeiros microserviços agora, né? Mas o que é importante quando a gente está nessas discussões é a gente entender o porquê a gente está fazendo, né? E é isso que a gente tenta fazer bastante, né? É discutir esses porquês, né? E tornar essas decisões que a gente consiga verbalizar. Então, a gente só fala que muitas das decisões a gente às vezes toma e a gente nem pensa por que a gente está tomando. Então, a gente tenta procurar mais entender esses porquês. Isso acaba possibilitando que a gente tenha uma liberdade maior
Então, como eu falei, a gente começou com um monolitão, hoje tem o nosso parque de monolitos, e a gente agora está trazendo microserviços, então a gente consegue ter o melhor de todos os mundos, né? A gente não precisa se abraçar numa tecnologia só, a gente não precisa se abraçar numa forma só de pensar, e a gente pode usar a melhor ferramenta, né, a melhor tecnologia, a melhor metodologia para aquele caso, né, se a gente acreditar. Tem seus custos, obviamente, né, envolvidos, mas para a gente se justifica, né? E aí quando a gente olha as pessoas que estão tentando navegar na hype, muitas das pessoas não param para refletir sobre isso. Então a gente vê muito dessas discussões às vezes, né? A pessoa fala, eu já peguei desenvolvedor, né, processo seletivo, e aí fala assim, não acredito que tenha como desenvolver sistemas hoje que não seja via microserviços, né? Não consegue explorar, né? Por que você acha que essa é a única forma de se desenvolver serviços atualmente, né? De forma moderna, né? Então, esse é um questionamento que é sempre válido fazer e ajuda a gente a ser melhor como desenvolvedores quando a gente faz isso. Eu recentemente conversei aqui no meu canal com o Dave Thomas, né? Um dos autores aí do Pragmatic Programmer, um cara que eu acho muito, muito foda. E em dado momento eu perguntei pra ele sobre por que às vezes a gente comete os mesmos erros que as pessoas cometiam há 20, 30 anos atrás na área de tecnologia, né? E a resposta que ele me deu foi que é porque é uma área muito nova, né? E a gente tá cometendo erros menos piores com o tempo, né? A gente continua cometendo erros parecidos, mas os erros estão melhores. E eu acho que isso que vocês estão fazendo aí, né? Adaptar e fazer a arquitetura e os processos de acordo com a necessidade de vocês, é muito nesse sentido de a gente ainda está descobrindo, a gente ainda está melhorando, o monolito não é a única solução, o microserviço não é a única solução, existe uma grande área cinza no meio disso e muitos caminhos diferentes para seguir. Eu acho que o problema do hype aí, né, que vocês falaram, é você seguir cegamente uma metodologia, uma arquitetura, e não é bem assim que as coisas funcionam no mundo real, né? Exatamente. A gente aceita também que não existe uma resposta só certa, né? Existe uma questão muito nossa, né, de como a gente é educado também, de que a gente aprende que para toda pergunta ou para todo problema só existe uma resposta certa, mas não existe, né? E o que a gente faz aqui é justamente explorar, assim, quais são as possibilidades que a gente tem. É muito simples a gente se abraçar numa metodologia só, porque isso facilita pra gente, né? Então, se eu falar porque quando a gente é iniciante é mais fácil a gente abraçar uma tecnologia só, uma linguagem só, né? Porque isso diminui o nosso contexto, né, do que a gente precisa estudar. Isso é bom, mas isso tem seus limites. A gente tem que saber quanto que a gente tem que quebrar esses limites e a gente expandir, né? Então, essa é uma das vantagens. E essa questão é bastante válida. A gente tá sempre resolvendo os mesmos problemas, mas normalmente a gente tá resolvendo eles em camadas e escalas diferentes, né? Então, a gente costuma ver, né, que a gente tenta resolver coisas, às vezes, no nível de código, de classe, né? E aí, hoje a gente tá resolvendo o mesmo problema, só que no nível de infraestrutura, né? Então, problema de hash map, hoje a gente tem um Redis, que às vezes que é um hash map, só que do nível de infraestrutura, né? Mas a gente tá sempre resolvendo em escalas diferentes. Então, realmente, a gente tá sempre evoluindo nesse sentido. E até recentemente, né, Fabrício e Uriel, até recentemente, vocês tinham só um monolito que recebia aí todas as transações dos usuários de vocês. E como que vocês fizeram para manter qualidade de código, de entrega, de escalabilidade com um monolito só? Acho que, de maneira geral, assim, acho que primeiro, me vem à cabeça primeiro aí a ideia de ter testes automatizados, né? A gente tem bastante essa cultura aqui na VX como uma maneira de, enfim, garantir que as coisas estão funcionando e de manter nossa qualidade aí em xeque. Mas, assim, acho que é isso. Independente de ser um monolito ou não, a gente sempre está atento aí às boas práticas, né? Então, separação de camadas ali dentro do código, você ter uma camada mais para lidar com requisições, uma camada para executar lógica de negócio, esse tipo de coisa, a gente adota aí desde o começo. E outras coisas, assim, que a gente tem uma pipeline de CI/CD, links para garantir que o código está seguindo os padrões de formatação e tudo mais. Eu diria que, assim, qualidade, a gente sempre teve esse cuidado. Óbvio que a gente tem ali pontos do código que precisam de um pouco mais de carinho, que tem uma quantidade um pouco mais alta ali de dívida técnica, assim. Mas acho que, de maneira geral, a gente sempre está revisitando e tentando garantir que a aplicação está evoluindo de uma maneira saudável. Essa parte de linters eu acho bem importante, porque eles ajudam muito a gente a automatizar o cuidado que a gente tem com o código, e aí a gente libera a cabeça do time de desenvolvimento para pensar mais na arquitetura, né? Então a gente tem hoje linters que a gente usa para olhar
desde parte estilística até partes mais de, não diria que é de arquitetura de código, mas mais de coesão do código, né? Então eu consigo apontar coisas mais elaboradas, até parte de segurança também. Então isso libera muito da gente pra gente poder olhar para coisas mais complexas, né? E a gente poder discutir, ter mais essas discussões. Outro fator também que é muito interessante, que também foi evoluindo ao longo do tempo com a gente, foi como que a gente observar, né, o que a gente está fazendo e ver quando está dando erro. Então ter automações de ferramentas de observabilidade, né, saber quando algo está errado, a gente saber também onde priorizar esses erros. Foi algo que a gente foi evoluindo com o tempo também. Então, até determinado momento, só ter uma ferramenta de error tracking já era o suficiente, mas conforme você vai evoluindo, ela não é mais o suficiente, então a gente precisou de começar a controlar métricas, e a gente começou a criar as nossas próprias ferramentas de métricas, como trazer outras ferramentas para ajudar, e aí poder verificar onde que o usuário está quebrando, quanto está quebrando, poder priorizar essas quebras, e também algumas práticas, né? Então, por exemplo, no começo era muito comum quando o volume era pequeno, né? A gente sempre teve deploys constantes, né? Então eu confiava que a gente fez os bons testes, a gente subia e a gente acompanhava, né, o deploy, e aí se desse algum erro a gente fazia um rollback. Conforme você vai ter mais usuários, começa a ficar impossível, então a gente começou a ter feature toggles, né? E aí hoje, por exemplo, tudo que a gente faz é via rollout, né? Então a gente sempre faz o deploy, a gente libera para uma quantidade pequena de usuários, e aí se der tudo bem, aí a gente vai escalando até a gente poder botar para todo mundo, né? Mas foram práticas que a gente também foi crescendo conforme a necessidade. Então a gente adiou bastante trazer uma ferramenta de rollout. A gente falou assim, por que a gente vai trazer isso agora no começo? Se são tão poucos usuários, eu vou colocar um rollout para 10% dos usuários, nem vou ter certeza se funcionou, né? Então eu coloco para todo mundo, deixo uma hora e depois tiro, né? Aí conforme você vai tendo mais usuários, faz sentido agora você ter mais esse controle, né? Pra galera que tá vendo a gente aqui agora, que assistiu até esse ponto do vídeo aqui, que provavelmente estão bem interessados nesse conteúdo, o que vocês recomendam de leitura e de referências para arquitetura no geral, de repente coisas que vocês têm na internet falando mais sobre a arquitetura de vocês? Boa. Conteúdos assim, técnicos de arquitetura no geral, tem alguns livros que eu curto muito, que eu sempre recomendo. Primeiro é o Designing Data Intensive Applications, é um livro aí que muita gente curte, eu sou mega fã, assim, mudou muito minha visão sobre sistemas distribuídos e tal. Tem um outro famoso também que é o Building Microservices, né, que fala bastante sobre tanto como construir, como quebrar a partir de um monolito e tal, ele é bem completão, assim, bem legal também. E um último aí que eu acho que talvez seja um pouco menos conhecido, chama Release It. Ele fala muito sobre como pensar, enfim, desenvolver seu código pensando na estabilidade depois que eu estiver em produção, né? Então, práticas como timeout, circuit breakers e outros padrões de estabilidade ali para manter as coisas de pé, assim. Acho que são 3 que eu sempre recomendo. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, hein? E você, Fabrício? Acho que o primeiro livro que vale a pena dar uma lida é o Clean Architecture. Quem não tiver querendo ler o livro como um todo, pode procurar o post original, né? Então tem muita discussão também, acho que ele é bastante válido. E aí quem quiser entrar um pouquinho mais, e já que o Uriel aconselhou já um livro sobre microserviços, é conhecer um pouquinho do outro lado. Então acho que vale a pena dar uma lida. Eu posso mandar os links depois, tá? Mandar sobre a discussão que está acontecendo no Uber, sobre essa mudança que teve, né, de microserviços para macroserviços. Inclusive, recentemente, né, o pessoal do Uber teve lá no hipsters.tech, o pessoal até falou um pouquinho sobre essa questão, comentaram até, né, que eles tinham mais microserviços do que desenvolvedores, né, até que decidiram fazer esse movimento. E aí, outras 2 literaturas interessantes, um é o post do Shopify, sobre como que eles lidam com o monolito deles, e aí fala um pouco da arquitetura, como que eles cuidam da qualidade, como que eles gerenciam o time, e também o post sobre o Citadel, que é a estratégia que o pessoal do Basecamp segue, e aí falando um pouquinho de como que é você ter essas partezinhas separadas. Então eu vou mandar cada um desses, aí você coloca os links. São posts interessantes pra gente conhecer um pouquinho desse outro lado, né, e aí a gente formar a nossa própria opinião. E pessoal, vocês estão com vagas em aberto? Estão contratando gente agora? Como é que tá isso aí? Boa. Cara, a gente tá com bastante vaga sim, para todos os níveis aí de experiência. Galera que tá começando, galera mais sênior, tech lead, parte mais liderança, tudo. A gente não tem nenhum pré-requisito assim de saber nenhuma tecnologia, né? No nosso caso aqui o Ruby on Rails, a gente aceita gente de qualquer background. O importante é saber os conceitos ali, resolver problemas e todo o resto, assim. Bem, o que eu tenho a dizer deixa aqui meu convite, a gente está ansioso por conhecer pessoas, trazer para o nosso time, a gente
adora conhecer pessoas diferentes. Nosso time acredita muito que a gente com visões diferentes que a gente constrói esse software e constrói um produto que vai atender as pessoas melhores. Então, eu sempre digo, se você sente que você não está se encaixando em algum lugar, ou está procurando um lugar para se encaixar, a BX pode ser essa oportunidade, né? E não se acanhe, aplique. Não tem nenhum malefício de você aplicar com a gente, então você pode aplicar quantas vezes você quiser, a gente sempre dá feedback, dá retorno, né? E vamos tentar se conhecer. Se você for fazer uma entrevista com o Fabrício, já tem uma dica desse vídeo aqui que se for falar que microserviços é a melhor opção para resolver um problema, sabe o porquê, né, Fabrício? Se falar o porquê, tá tranquilo. Não tem problema. Eu acredito que existem soluções para tudo, então... Se você quiser saber mais sobre o dia a dia na BX, como trabalhar lá, como que eles fazem o processo seletivo, o onboard de 6 meses que ele tem lá, tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho certeza que você gostou, certo? Você curtiu, e eu espero que você se inscreva aqui no meu canal, assista a outros vídeos que eu tenho aqui com outras empresas e também com o pessoal da BX, tá? Lembrando que eles estão contratando e as vagas estão aqui na descrição, e eu vou deixar um vídeo recomendado pra você aqui nesse cantinho, beleza? Assiste esse vídeo aí que eu sei que você vai gostar. Bom, até a próxima então e um abraço. Tchau, jovem!